Aleluia! A mensagem de hoje é: aqueles que vão receber. Vamos dizer, aqueles que vão receber. Marcos capítulo 12 será nosso texto base de hoje. Diga ao seu vizinho: aqueles que vão receber devem aprender a doar. Porque o segredo da bênção, quer dizer, o segredo de receber é doar. O segredo da bênção está em doar. Aqueles que estão para receber devem aprender a doar. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Essas são as palavras de Jesus. Há mais felicidade, mais recompensa em dar do que receber. E o que nós estamos dando? E como estamos dando? Quando abrimos o livro de Romanos, capítulo 12, faça a leitura do versículo 8. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O livro de Romanos instrui todo doador a dar em humildade, simplicidade e alegria. Quando damos em humildade e simplicidade, nós damos pelo amor de Deus. Quando damos pelo amor de Deus, receberemos 100 vezes mais. Quando damos pelo amor de Deus, estamos plantando sementes que serão multiplicadas de volta para nós. Como damos por amor de Deus? Damos pelo amor de Deus quando nós nos humilhamos em honra a Deus pelo aquilo que estamos ofertando. Quando mostramos remorso e não nos exibimos. O que você tem para dar quando tudo o que você tem vem dele? E tudo o que você terá no futuro também virá dele. Pergunte ao seu vizinho, o que você vai dar? Quando tudo o que você tem vem dele. E tudo o que você terá no futuro virá dele. Algumas pessoas veem a doação como uma forma de ajudar a quem estão doando. Como resultado, eles se engrandecem acima daqueles a quem estão dando. É um privilégio raro estar em posição de dar. Um tempo de dar é um tempo de mostrar remorso e não para nos exibir. Um tempo para dar é um tempo para nos humilharmos, para que o Senhor seja honrado com a nossa oferta. Marcos capítulo 12, vamos ler no versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observa a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos ali lançavam grandes quantias.
Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus se sentou e observou 2 categorias de pessoas. Primeiro, os que tinham riquezas e que das suas riquezas colocaram dinheiro na caixa de ofertas. E a segunda eram aqueles que colocaram o que mais precisavam. E ele se sentou e observou o que estavam doando. O que você dá não é mais importante para Jesus do que a maneira como você dá. Diga ao seu vizinho: o que eu dou não é tão importante para Jesus quanto a maneira como eu dou. O que eu vou dar não é tão importante para Jesus, mas a maneira que eu vou fazer, isso sim é. Muitos hoje estão murmurando, fazem isso reclamando. Pergunte ao seu vizinho: o que você tem para dar? Dar em humildade e reverência a Deus. Voltando para o texto, no versículo 43, chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que ela precisava, o que a vida dela dependia. Segundo o que Jesus disse, externamente, ela era muito pobre. Mas internamente, ela era mais rica. Em outras palavras, os ricos podem ser extremamente prósperos, mas internamente são pobres, porque transferiram sua lealdade, seu compromisso, seu amor a Deus, a sua riqueza material. Quando você olha para o que Jesus diz aqui, ele diz: digo-lhe a verdade, essa pobre viúva colocou no tesouro mais do que todas as outras pessoas. Todos deram de sua riqueza. Nessa passagem, não foram os ricos e os grandes presentes que impressionaram a Jesus, mas a qualidade e o nível de sacrifício com a demonstração de fé da pobre viúva. É louvável quando damos, não só para dar ao nosso poder, mas além do nosso poder. Ela deu o que a vida dela dependia. A fé honra mais Jesus. Jesus honra mais a fé. É preciso de fé para dar
aquilo que a nossa vida depende. É preciso fé para dar o que mais amamos. A fé honra mais a Jesus. Jesus honra mais a fé. Hoje, quando somos abençoados, isso é, quando lembramos de onde viemos, de uma situação com pouco dinheiro, éramos menos privilegiados, nós realocamos-nos por causa da insegurança. Isso é, quando a gente descobre que nosso nariz é muito pequeno, que a gente precisa de uma cirurgia plástica. Estes não são os propósitos da bênção. Somos abençoados para abençoar ao próximo. É mais abençoador em ser rico e estar preocupado em doar do que ser pobre e ficar preocupado só em receber. Isso nos faz semelhantes a Deus, que dá a todos e não recebe nada de ninguém. Um tempo para dar é um tempo para nos humilharmos, para que o Senhor possa ser honrado pela nossa oferta. Diga ao seu vizinho, um tempo para dar é um tempo para nos humilharmos, para que o Senhor seja honrado pelo que estamos ofertando. Um tempo para dar é um tempo para mostrar remorso. Não é um tempo para se exibir. O que você tem para doar? Deus é mais rico para além dos seus sonhos. Levante-se para orar. As pessoas querem mudar. As pessoas querem ter sucesso e as pessoas querem melhorar. Elas não sabem apenas como fazer. Abra sua boca. Peça a Deus com humildade. Peça para que Ele te mostre aqueles que precisam de você e que precisam do que você tem para doar. Porque o segredo da bênção está em doar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Pense na sua contribuição para com o outro como uma tarefa dada por Deus. Hoje, o que você deu? E você está aqui para receber de Deus. Quando o próprio Jesus aqui está dizendo, é mais abençoado dar do que receber. Agora, abra os teus lábios. Com fé no teu coração. Peça-lhe com humildade para que Ele te mostre aqueles que precisam de você e que precisam do que você tem para dar. Ore. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Você começa a ter sucesso na vida quando a dor e o problema do seu irmão é importante para você. Diga ao seu vizinho, você vai ter sucesso na vida quando você se importar com a dor e o problema do seu irmão. Quando você dá e espera um retorno, obrigado, você não está sendo como Deus. Jesus alimenta os outros com o que você dá de alimento. Leve sua mente de volta para o começo. A caridade começa em casa, onde há idosos lá, e não tem ninguém para cuidar deles. E você vê pessoas na rua andando por aí de um lado para o outro, mendigando. E você pensa, são preguiçosos. Onde estão aqueles que estão dispostos a ir para a escola? Você está dizendo de outras formas que o que você conquistou hoje foi pelo seu poder. Lembre-se que há muitos que são mais brilhantes que você,
mas que hoje em dia não dá para se encontrar em lugar nenhum. Porque o sonho deles atingiu a rocha da decepção. Abra seus lábios com fé em seu coração. Peça a Jesus com humildade para que Ele te faça encontrar aqueles que precisam de você e que precisam do que você tem para doar. Ore. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Peça a Deus para que Ele dê a graça de ouvir a sua consciência. Ore. Demande a Dieu la grâce d'écouter ta conscience. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. A nossa consciência é o ponto de comunicação. Sua consciência está dizendo agora para ouvir o que o profeta T.B. Joshua está dizendo. E que isso é a coisa certa a se fazer. É isso que a sua consciência te diz. Mas imediatamente você sai daqui, vai ver seus amigos e tem pessoas lá fora, ao redor do mundo, que mudarão esse testemunho da sua consciência. O segredo da bênção está em doar. Jesus diz aqui, em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Isso significa que nós ganhamos a vida com o que recebemos. E fazemos a vida com o que damos. Diga ao seu vizinho, nós ganhamos vida com o que recebemos. E fazemos vida com o que damos. O ar é livre. A chuva é livre. O evangelho é gratuito. Quando hoje é o seu último dia na Terra, do que é que as pessoas se lembrarão de você? Aquele dinheiro que está falando, as pessoas vão lutar por isso. Mesmo seus filhos podem não ser capazes de suportar a pressão. Qualquer propriedade que você tenha, não é essa vida que Jesus está falando para você. Eles pagam um preço supremo para nos trazer aquilo que estamos desfrutando hoje. Faça o seguinte, pegue uma caixa, coloca no seu quarto e ore para que Deus cuide dela. Conforme você sai e volta, coloca mais alguma coisa dentro da caixa. E no final, não conte para ninguém sobre essa caixa, porque se você contar, você vai ser tentado. Dentro dela, coloca um envelope e ore. Deus, me dá os teus olhos para encontrar aqueles a quem darei esse dinheiro. Dê bolsa de estudos àqueles que precisam. Mande-os para a escola. Você não vai se arrepender. Consigo ouvir o progresso agora. Progresso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetiza para si mesmo. Progresso. 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 Abra sua boca. Profetize a sua vida. Diga, há uma saída para a minha vida. Há uma resposta para minhas finanças. Há uma resposta para a minha carreira. Há uma resposta para os meus negócios. Ouvre tes lèvres et prophétise pour ta vie. Il y a une porte de sortie pour tes affaires et ta famille. Tiempo de oración, es el tiempo de salir de mis problemas, de mi vida, de mis finanzas. Em nome de Jesus nós oramos.